Olá galera, graça e paz, aqui é o pastor Weder Silva. A nossa primeira aula será sobre cultura surda, mas para que estudar cultura surda? Imagina que um português venha para cá para o Brasil e num restaurante ele querendo flertar com a moça, ele diz: ô rapariga, estás muito bonita, e aí ele vai ter um problema muito sério, porque ele usou a cultura dele, que a palavra rapariga é simplesmente o feminino de rapaz, num lugar onde se entende que a palavra rapariga tem a ver com moça sem valor. Então, só esse exemplo serve para você entender como é importante compreender a cultura do outro. E os surdos ele tem uma cultura particular, que é muito importante que a gente a compreenda, tá bom? A primeira coisa que a gente vai compreender aí é que Libras era uma sigla. Li de língua, Bra de brasileira, S de sinais. Língua brasileira de sinais. Só que em 2002 ela se tornou oficialmente aí a língua brasileira dos surdos, né? O segundo idioma oficial do Brasil. E aí agora a gente não precisa mais ficar escrevendo ela em caixa alta aí, né? Porque é o nome do idioma agora, Libras, tá? Libras originou-se com a expressão língua brasileira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é falada no Brasil, ok? De modo que você não vai conseguir, muitas vezes, comunicar-se com outro surdo de outro país, a menos que ele saiba Libras, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos tem a ASL, né, que é American Sign Language. Então, ela tem sinais que são diferentes. Então, por exemplo, o obrigado deles é aqui, ó. E o nosso é aqui. Então, são sinais diferentes. E a gente precisa, então, aprender o idioma de sinais do outro país para poder se comunicar com eles, tá? A Libras, ela foi criada aí, né, por um professor, tá, francês. O nome dele é Ernest Rouet, né? Francês, né? Em 1855, Dom Pedro II convida ele para vir para o Brasil, e esse camarada ele vai fundar aqui o Instituto Imperial. É uma escola de surdos, né, que ela existe até hoje, tá? Só que hoje nós conhecemos como INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, tá? E ele foi fundado ali em 1857, tá? Mas é uma pena, né? Só foi reconhecido em 2002, já tinha o quê? Uns 145 anos já o idioma, né? Mas graças a Deus que foi reconhecido e bora lá. A Libras ela também pode ser escrita, tá? Existe dois métodos básicos, aí tem um método que foi usado no dicionário Capovilla e tem também o sign writing, que é a escrita, a língua escrita de sinais, tá? Ela foi criada, né, por uma francesa também chamada Valérie Sutin, em 1974. Ela fez esses sinais, não era para Libras, não, nem para... ela fez esses sinais para moças que dançavam, né? Então, para que elas pudessem copiar perfeitamente os movimentos. E esse princípio dela foi utilizado para a língua de sinais, e aí então tem a maneira de se escrever hoje a Libras, tá? A Libras, queridos, ela é muito variável, tá? Muda bastante, tem vários sotaques, várias diversificações no Brasil inteiro, e algumas razões existem para isso. A primeira, queridos, é que não existe uma academia brasileira de Libras, deu para entender? Nós temos, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, e aí você tem ali os dicionaristas, os camaradas que dizem o que é certo e o que é errado numa gramática. Então, a gente acaba compreendendo que a língua não se perde, porque alguém diz que isso é errado, que isso é certo. Então a gente fica seguindo aquele padrão. Na Libras ainda não tem esse padrão, tá? Não há um consenso entre os gramáticos, né, nesse sentido. O que a gente tem de melhor é o dicionário que nós chamamos de Capovilla, tá? E esse dicionário ali, ele pode servir de base. Eu até torço para que ele seja reconhecido como uma base ali da língua brasileira de sinais, de modo que a gente teria sinais oficiais aí, né? Que é o que não se tem.
Então, só a falta de ter esses legisladores, né, da Libras já causa variações. Outras causas também, por exemplo, sinais confusos que acabam se solidificando, né? Imagine aí que uma pessoa tem lá o sinal que é de pão, tá? É a pessoa que mordia no pão aqui, tá vendo? É sinal de pão. E aí a outra, para fazer o sinal de pão, ela não lembra. E aí ela ficou meio confusa e ela vai lá e faz o sinal assim do que ela lembra, né? Então, se naquela região ela faz aquele sinal e quem viu ela sinalizando começa a multiplicar esse sinal, ele acaba entrando na língua daquela localidade, daquela regionalidade ali, tá? Maneiras diferentes também de fazer o mesmo sinal. Por exemplo, nós temos o sinal trabalhar, que é assim, ó, tá? Trabalhar. Mas aí eu já vi pessoa fazendo assim, já vi pessoa fazendo assim. Então veja, é meio que os sotaques da Libras, também tem isso no idioma brasileiro aí, né? Outra coisa que acontece são sinais regionais, né? Na língua portuguesa também aconteceu isso, né? Por exemplo, a gente tem mandioca num lugar, mani no outro, maniçoba no outro, aipim, né? Então, no Brasil também tem diversas maneiras de dizer a mesma coisa. Então isso acontece na Libras também, tá? Nós temos aí sinal de caminhoneiro que se usa assim, temos sinal de caminhoneiros que se usa assim. Então a gente vai verificar a variação. Eu vou mostrar esses dois vídeos aqui para vocês entenderem. Duas pessoas fazendo, por exemplo, sinal de caminhão, para vocês verificarem essas variações, que é importante vocês saberem, para não achar que a pessoa está fazendo sinal errado, nem nada. Não é assim. Outra coisa muito importante é que a língua de sinais ela se vale de um alfabeto, tá? A gente chama de alfabeto datilológico. Para que serve esse alfabeto? Ele serve para correlacionar a Libras com outro idioma. Então, por exemplo, nós temos o nome de Jesus em Libras, que seria o sinal de Jesus, né? O sinal de Jesus em Libras, né? O sinal de Jesus é esse aqui, tá? Mas aí a pessoa não sabe, não conhece esse sinal. Ela quer saber o que é isso aí. Aí eu posso falar o nome de Jesus, correto? E qual seria o nome de Jesus? Aí eu uso o alfabeto, tá? Então, ele faz uma correlação com o português. Como é que se escreve o nome de Jesus no português, né? Então é para isso que ele é utilizado. Ele é utilizado também porque às vezes a pessoa fala lá uma palavra que eu não sei o sinal, anticonstitucionalissimamente. Puxa vida, eu não sei o sinal. E aí eu vou falar anticonstitucionalissimamente ali, usando o alfabeto, na esperança de que o surdo conheça essa palavra no português. Isso ajudaria a facilitar a comunicação. Então é para isso que serve o alfabeto datilológico, tá? Então você tem que dizer como que seu nome é em português e tudo mais, tá? Outra coisa da cultura surda é que quando você for chamar a atenção do surdo, o surdo está distante de você e tal, não adianta você gritar, porque o cara é surdo, ele não vai ouvir. Então, primeira coisa é gesticular, tá? Mas se você gesticular, vai chamar a atenção dele, ele é bastante visual. E se tiver numa sala, em algum lugar que você possa acender e apagar a luz, é assim que você chama a atenção dele. Inclusive existe campainhas de surdos, né? Então quando toca a campainha lá, ao invés de fazer barulho, e às vezes até faz barulho, né? Essas mesmas campainhas, elas acendem luz, fica piscando luz, tá? E assim chama a atenção do surdo. Outra coisa curiosa correlaciona os surdos com os cegos, tá? Que é a cor de bengala. Existem 3 cores de bengalas, tá? A bengala da pessoa que é branca tá mostrando que ela é cega, tá? Só que tem uma outra bengala, que é a bengala verde, que está mostrando que ela é baixa visão. Ela não é cega, ela consegue enxergar, só que ela enxerga vultos, ela enxerga muito, muito, muito embaçado, então ela precisa também da bengala. E essa bengala é verde, porque ele tem a visão, tá? E tem também as bengalas que são vermelha e branca. Essas bengalas vermelhas e brancas, ela está falando do surdo cego. Ele, além de cego, é surdo, então a gente reconhece os nossos parceiros aí, né? Surdos cegos por meio da bengala vermelha e branca, tá?
Esses surdos cegos, eles também podem aprender Libras, tá? E como é que eles vão se comunicar? Através da Libras tátil. Então, o intérprete vai fazendo os sinais assim e ele fica com a mão em cima, sentindo os movimentos que ele vai fazendo com a mão, né? E aí ele vai acompanhando. Vou colocar esse videozinho aqui para vocês verem um pouquinho de como que é a Libras tátil. Seja ele animado ou inanimado, eu fiquei impressionado com essa colocação do grande conflito. Tá, outro problema que é importante aí a gente considerar é que o pessoal é ansioso para fazer um coral de Libras e tal, ok. Muitas vezes o pessoal vai lá e põe a luvinha, né? Queridos, fica lindo, maravilhoso, visualmente muito bonito mesmo. No entanto, ele é contraproducente. Por quê? Porque ele dificulta você compreender a configuração de mãos, especialmente a distância, tá? Então veja, não é de bom tom usar luvas para fazer Libras, tá? Então Libras, uma coisa, luva é outra. Luva para o frio, para fazer charme, mas não para sinalizar, tá bom? Uma coisa que é importante a gente compreender é que é o seguinte: o que é audição para nós na comunicação é a visão para o surdo na comunicação. Então muitas vezes está um intérprete ali na frente e o surdo aqui. E as pessoas elas transitam aqui, ó. Aí o que acontece? Isso é um problema de comunicação. É como se você estivesse ouvindo uma palestra e alguém ficasse no seu ouvido tapando e impedindo você de ouvir o que a pessoa está falando, tá? Então faça todo o esforço possível para não fazer esse trânsito aí, porque atrapalha a comunicação com o surdo, tá? Quando você tem um MAS na igreja, que é o MAS, Ministério Adventista dos Surdos, quando você monta um MAS na igreja, procure sempre ali na igreja o primeiro banco, deixar ele reservado para os surdos, tá? E comece a conscientizar a igreja a esse respeito, tá? E procure não só o primeiro banco, mas o primeiro banco que neutralize a passagem das pessoas, né? Tem uma porta aqui do lado, se você colocar aqui, as pessoas vão ter que sair, vão usar essa porta, não vai ser uma coisa boa. Então você escolhe o outro lado. Isso ajuda demais para que o surdo tenha uma compreensão cabal ali, né, da mensagem, tá? Outra coisa muito boa para vocês aprenderem da cultura surda são os coda, tá? O que são os coda? É uma expressão inglesa, tá? É o resumo, né, da expressão Children of Deaf Adults, que é filhos de surdos adultos, tá? Então, ó, essas pessoas são espetaculares, né, no entendimento e na interpretação da Libras. São fantásticas. Por quê? Porque é a primeira língua delas, né? Ela cresceu ali com os pais e a primeira coisa que ela aprendeu é isso. Vai aprender português ou outro idioma quando elas têm contato com a sociedade, né? Então, ela sabe muito bem a Libras e tudo mais. Só que eles têm problemas emocionais terríveis, né? Muitos conflitos. Tem vergonha dos pais que são surdos, não conseguem compreender o mundo no sentido em que os pais lá são ouvintes, os deles não e tal, né? Na hora de se emancipar, eles viram adultos, eles sentem que tem que ficar cuidando dos pais porque ele é o ouvinte da história, né? Então, tem um filme, tá? Em inglês é o filme chamado Coda. Agora, eu não sei como é que ele é na língua portuguesa, mas tem ele em português. Procurem aí na internet, que é coisa boa, tá? Uma coisa super importante para vocês saberem é que a surdez tem níveis, ok? Nós não sabíamos disso, por isso demoramos para descobrir que a Noemi, nossa filha, era surda quando ela tinha 5 anos, né? E não confirmou ainda com 5 anos, depois que a gente conseguiu fazer o exame, né? Que era um dinheirinho, a gente meio quebrado. Mas foi por 5 anos que a gente começou a aprender Libras e tudo mais, né, e cogitar a possibilidade de ser surda. Depois de aprendermos que surdez tem nível, nós não sabíamos. Então, por exemplo, a Noemi estava de costa e a gente chamava a Noemi, Noemi, vem cá, filha. E aí ela não olhava. Noemi, 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 nada. A gente batia a palma e ela começava a procurar. Então o que a gente imaginava? Ela tem um déficit de atenção. E assim foi por muito tempo, mas na realidade ela tem surdez severa num ouvido e profunda no outro, tá?
Então a subdivisão é audição normal, 25 decibéis a pessoa consegue ouvir, tá? Começa a ser surdez quando a partir de 26 a 40 decibéis é que ela necessita que o som esteja nessa altura para ela ouvir, essa surdez leve, ok? Tem a surdez moderada, que aí precisa elevar o som de 41 a 70 decibéis. A pessoa já começa com dificuldade para ouvir a fala normal das pessoas e tal, né? Aí tem a surdez severa, que a pessoa precisa ouvir sons aí de 71 a 90 decibéis para ela poder ouvir alguma coisa, né? Então ela tem dificuldade para ouvir a maioria dos sons, as conversas, a fala e tudo mais, tá? A precisão das palavras, né? E tem a surdez profunda, que é acima de 91 decibéis, né? Para ela poder ouvir, e ela ouve muito pouco. Sons estrepitosos, tipo latido do cachorro, uma bomba, aí ela acaba ouvindo e tem surdez profunda que não ouve nada, né? Então é importante a gente saber esse aspecto para não considerar uma pessoa como ouvinte só porque ela ouviu um som estrepitoso, né? Então a gente precisa cuidar desse aspecto, dá muito problema em escola, né? Ele ouve sons altos, grito da professora, a professora percebe que ele ouve o grito, então ela acha que ele está fingindo que não ouve, né? Não é bem por aí. Há alguns mitos também, tá? Que a gente precisa aí desmistificar. Então, por exemplo, o surdo é mudo? Não. Logo, a expressão surdo-mudo ela não é correta. Por quê? Porque ela é falsa. O surdo não tem problema fonológico, né? Ele tem problema auditivo. Ele acaba não falando muitas vezes porque ele não ouve. A gente aprende a falar porque a gente ouve e vai repetir. Ele não tem como repetir porque ele não ouve. Tá? Então surdo. É só surdo que fala, tá? Não é surdo-mudo. Sei que muitas vezes colocaram apelidos em surdos de mudinho, né? Mas ele não era mudinho. Na realidade, ele é surdo, tá? Então os surdos são incapazes de falar? Não. Os surdos podem falar, tá? Só que eles aprendem a falar por meio das vibrações. Então a fala dele não vai ser muito precisa, ela vai ter muitas dificuldades porque ele não ouve o que ele fala, né? Então ele aprendeu repetindo as vibrações que a fono ajudava ele a entender, compreender e expressar, tá? Mas o surdo ele pode falar sim o português ou qualquer idioma, né? E ele vai ser chamado de surdo oralizado, tá? Eu convido vocês até mesmo a ir atrás da história de Helen Keller. Tem desenho, tem filme na internet. Helen Keller, tá? Com H, um L só, e o Keller com K e 2 L's. E vocês vão ver a história impressionante dessa mulher, tá? Nós temos também pessoas que acham que surdos sabem português, né? Surdo não sabe português. Às vezes o surdo aprende a ler, ou seja, ele sabe decodificar as letras. A minha filha sabe decodificar as letras, mas ela não sabe português. Ela vai conhecendo algumas palavras, mas ela não sabe o português, né? Então, os surdos não sabem português, bem poucos surdos sabem português. Eles precisam estudar, aprender. À medida que eles vão crescendo, interagindo, eles vão aprendendo a cada dia mais, né? Mas você vê a comunicação dos surdos via o WhatsApp, você vai perceber as dificuldades que eles têm com a língua portuguesa, né? Porque não é o idioma deles, tá? Todo surdo sabe Libras? Também não, isso é um outro mito, tá? Muito provavelmente a maior parte dos surdos não saibam Libras, tá? Então a gente precisa divulgar até mesmo pelos próprios surdos e seus familiares, tá? Então não é verdade que todo surdo sabe Libras, isso é um mito, tá? Surdos, eles leem lábios. Alguns surdos leem lábios, mas são bem poucos. A maioria dos surdos não leem lábios, tá? Então isso é um outro mito aí. Uma coisa importante é a palavra de Deus, não é? E a gente tem algumas tentativas da Sociedade Bíblica do Brasil e de algumas pessoas de produzirem os capítulos da Bíblia ali, né? Mas esse mérito de fazer a Bíblia completa, a gente devota aí a tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras feita pela Igreja Testemunho de Jeová, tá? Então é a única Bíblia completa em Libras e vale a pena, a gente estar ali para conhecer a Libras e tudo mais e para mostrar para o surdo a palavra de Deus visual aí, né? Que é algo muito importante para a vida de uma pessoa, né? Ter contato direto com a Bíblia. Surdos têm muitos problemas de compreensão
compreensão do mundo, compreensão da vida, tá? De coisas simples assim, o surdo vai ter dificuldades. Por exemplo, eles vão ter dificuldade de compreender que gases produzem som, não sabe. Se você não explicar, ele não vai saber. Então vai ter problema de soltar um gás publicamente bem alto, e ele não tem problema nenhum com isso. Então precisa ser ensinado. Os efeitos sonoros, por exemplo, a relação sexual, ele não vai saber. Na realidade, até o sexo precisa ser ensinado. O que é, como se faz, por que se faz, onde se faz, com quem se faz, quando se faz. Até isso precisa ensinar. Se não ensinar, ele não sabe e é enganado por muitas pessoas, tá? Abusados, não sabe o que está acontecendo, não sabe explicar. Se não souber Libras, piorou tudo. Outra coisa também, ele não vai compreender muitas vezes etiquetas culturais. Tem que comer de boca fechada. Então você tem que estar ali ensinando ele as etiquetas. Tá? Então você acha que o surdo foi mal educado? Não, na realidade ele não sabe que aquilo faz parte do seu cabedal de etiquetas culturais. Né? Outra coisa também é que os surdos têm dificuldade de entender sentimentos, né? E o que devem falar. Então, por exemplo, uma surda vai lá na casa da amiga que está chorando porque a mãe da amiga morreu. Aí ela fala, calma, fica tranquila, sua mãe não vai gritar mais com você, né, agora que ela morreu. Então entenda, ela não pesou o que ela fala. Por quê? Porque ninguém explicou que aquilo não é algo de bom tom para se falar. Ela não tem essa construção social que a gente tem. Tá? O surdo também tem lentidão de aprendizado escolar. E não é por falta de inteligência, é porque ele tem que aprender muito mais coisas assim a pulso. Né? Por exemplo, quando ele chega na escola, a professora fala, todo mundo abre o caderno de geografia. E a intérprete fala para ela, geografia, vamos abrir. Ela pergunta, o que é geografia? A intérprete agora tem que parar a aula, então a professora continua lá, e a intérprete agora vai ter que explicar o que é geografia, mostrar mapa, o estudo disso, daquilo. Então quando terminou a aula, acabou a aula de geografia e ela só aprendeu o que é geografia. Então para aprendizado é um pouco mais lento, um pouco mais difícil, por isso que se você é um professor, você tem que compreender que você tem que avaliar o surdo de um modo diferente, pelos progressos que ele está fazendo e não exatamente igual você avalia todos os alunos. Tá? Então, todos esses problemas sociais acabam trazendo sobre eles bullying, dificuldade de interação, porque as pessoas muitas vezes se afastam, né, com os problemas que eles podem causar. E aí o surdo acaba ficando muito depressivo, às vezes solitário, e aí o índice de suicídio entre os surdos é muito alto. Tá? Por exemplo, nós vemos aí na PubMed, né, a Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos, lá tem estudos acadêmicos sobre suicídio entre os surdos. Tá? Agora, como isso pode ser resolvido? Como isso pode ser sanado ou reduzido? Eu vou mostrar essa matéria aqui para vocês do G1. É muito importante o que aconteceu aqui. Ó. O título da matéria diz assim, ó, bombeiro intérprete de Libras evita que homem surdo cometa suicídio em Franca, em São Paulo. Ou seja, o surdo estava para se matar e ele conseguiu trocar ideia com o surdo por meio da Libras. Ou seja, alguém explicou o mundo para ele, explicou a vida, ele, puxa, tem alguém que se importa comigo, tem alguém que se comunica comigo. E aí ele desistiu de se matar. É por isso que você precisa aprender a Libras. Deus quer que você se torne um instrumento dele para a salvação de surdos. Que Deus abençoe vocês. Agradecemos por vocês assistirem essa primeira aula. Que Deus transforme vocês em poderosos intérpretes. Que no ano aí de 2028, todos nós sejamos abençoados com nossas igrejas estabelecendo ministérios de surdos, porque você se tornou intérprete. Que Deus abençoe.